Graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pelo seu acompanhamento. É um prazer podermos estar compartilhando da palavra do Senhor mais uma vez. E hoje eu quero refletir um pouco sobre um tema que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é um versículo que todo leitor da Bíblia, todo cristão, conhece muito bem. Sabemos quantas vezes já ouvimos e fomos recomendados por este versículo. E o texto diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Hoje em dia nós observamos que existem muitas alegações equivocadas, muitas coisas que se atribuem ao Espírito Santo como obra do Espírito Santo, na verdade não são obras do Espírito Santo. São obras muitas vezes da emoção, da apelação psicológica, etc, etc. E por outro lado, algumas coisas que de fato são o operar do Espírito Santo não são consideradas como tais. E a Bíblia tem recomendações muito precisas, muito exatas, de que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, devemos ser cheios do Espírito Santo. E então eu quero refletir com você hoje sobre este tema: enchei-vos do Espírito Santo. Essa foi a orientação que os discípulos receberam de Jesus. Eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. No versículo 4 e 5 de Atos 1, nós podemos ler: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E depois, mais adiante, no versículo 8, ele diz o que nós lemos inicialmente. Então, a recomendação de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que foram constituídos como apóstolos de Jesus, é que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, fossem cheios do Espírito Santo, para então poderem iniciar, realizar o trabalho que eles haviam sido comissionados por Jesus para fazer. Então, nós temos duas perguntinhas para responder quando lemos esse texto. A primeira delas é: por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Por quê? Bem, a Bíblia nos dá várias respostas a essa pergunta. Em Ezequiel, capítulo 37, o profeta Ezequiel, capítulo 37, no versículo 14, está escrito: Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Paulo também em Romanos capítulo 8, no versículo 11, Romanos 8, versículo 11, Paulo disse o seguinte: Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, nós observamos que nós precisamos do Espírito Santo para ter vida. É o Espírito Santo que nos dá vida.
Ainda aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 36, o versículo 27, o profeta também disse o seguinte: habitareis, versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para obedecer os estatutos, os princípios, os mandamentos, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Em 1 João, no capítulo 2, 1 João capítulo 2, no versículo 27, João escreveu o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Também em João, Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, nós podemos ler: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é ele quem nos ensina as coisas espirituais, as coisas de Deus. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, Tito, capítulo 3, versículo 5, diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 de Coríntios 6, versículo 11. O apóstolo Paulo também fala sobre este assunto e ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos purifica e quem nos santifica e nos torna aptos para estarmos na presença de Deus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Necessitamos de estar cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos consola, quem traz consolo ao nosso coração. Ainda no capítulo 16 de João, no versículo 13, Jesus também disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Necessitamos estar cheios do Espírito Santo, porque é ele quem nos guia, quem nos dirige, como disse Jesus aqui, nos guia e nos dirige a toda a verdade. Voltando ao capítulo 14, no versículo 26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, além de nos ensinar, Jesus disse que ele nos fará lembrar de tudo que Jesus disse, ou seja, nos lembrar de todas as promessas e de todos os mandamentos, os princípios da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos faz lembrar. Em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 11, Jesus disse: quando, pois, vos levarem e vos entregarem
Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina o que falar e o que responder diante dos nossos inimigos e diante das pessoas que querem satisfação da nossa fé. Quanto a isso, também podemos ler em Lucas capítulo 12, versículo 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Paulo também, em Romanos 8, 26, ele disse que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26 diz... Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, necessitamos ser cheios do Espírito Santo, porque ele intercede por nós e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, a Bíblia nos mostra diversas, inúmeras razões por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Para ter vida, para obedecer à vontade de Deus. O Espírito Santo é quem nos ensina, é quem nos purifica e santifica, é o Espírito Santo quem nos consola, quem nos guia, quem nos faz lembrar das promessas da palavra, quem nos ensina o que responder aos nossos adversários e que nos ajuda nas nossas fraquezas. Agora, a segunda pergunta que temos que responder é: qual é o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo? Sabemos por que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Agora, qual o objetivo? Para que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Em Atos, capítulo 1, versículo 8, o versículo que lemos inicialmente, Jesus disse que eles seriam cheios do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O objetivo pelo qual nós devemos ser cheios do Espírito Santo é porque nós temos que ser testemunhas de Jesus. É para testemunhar de Jesus. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, em qualquer lugar que nós estivermos, perto ou longe, em qualquer circunstância, devemos dar testemunho de Jesus. Para isso foi que o Espírito Santo veio sobre os discípulos naquela época. Eles estavam com medo, eles estavam preocupados, e Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, então eles saíram a pregar com ousadia, testemunhando de Jesus com ousadia a todas aquelas pessoas. E uma coisa interessante, essa semana eu estava estudando e preparando uns estudos sobre Romanos, né? Estudando Romanos, que eu estou ministrando no seminário, e quando fala desse termo testemunha, é muito interessante que o sentido original dele no grego não é a palavra testemunha como nós conhecemos, alguém que viu, que presenciou um certo fato. Não. A palavra testemunha no original aqui é mártir. Então, observe que Jesus disse para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder, para então serem, na nossa tradução diz testemunhas, mas o original é para serem mártires. Ou seja, estarem preparados para representar Jesus, para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus em qualquer circunstância, a ponto de sacrificarem a própria vida, de darem a própria vida. Então, ser cheio do Espírito não é para ostentação, para engrandecimento de alguém. Ser cheio do Espírito é para que a pessoa seja uma testemunha de Jesus, a ponto de se tornar um mártir, se for necessário. Então, para finalizar, temos que considerar 3 coisas que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 4,
versículo 30, Paulo disse o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A primeira advertência que a Bíblia nos diz é que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. A segunda coisa que Paulo também nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, ele diz: não apagueis o Espírito. Não devemos apagar o Espírito Santo na nossa vida. E por último, em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo disse: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então essa é a orientação e a recomendação para as nossas vidas, para a vida daquele que é crente, que é cristão, que crê em Jesus Cristo, é ser cheio do Espírito Santo. E a minha oração, o meu desejo é que você faça isso. Talvez você pergunte, mas como eu posso ser cheio do Espírito Santo? No versículo 19 aqui do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em outra parte de Efésios, Paulo fala sobre a necessidade de orarmos sempre. Então, como podemos nos encher do Espírito? Adorando a Deus em todas as circunstâncias, orando, buscando a sua face e conhecendo e estudando a sua palavra. Então, a minha palavra para você, para mim, para cada um de nós, como discípulos e servos de Jesus Cristo é: enchei-vos do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te conceda graça nessa busca. Que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.